Independentemente de há quanto tempo você tem negociado, em algum momento você deve ter questionado a profundidade do mercado em que está operando, ou em outras palavras, a sua liquidez. Não se engane, negociar o euro em relação ao dólar americano, por exemplo, oferece condições diferentes do que negociar um instrumento como o dólar canadense em relação ao dólar da Nova Zelândia, ou o Bitcoin em relação à moeda Shiba Inu, ou ainda Tesla em relação a uma ação de centavos aleatória. A liquidez é o elemento número 1 para tornar o mercado funcional e competitivo. Para que um mercado alcance a liquidez, é necessário uma participação ampla, tanto de compradores quanto de vendedores. É por isso que faz sentido para o dinheiro inteligente ou os formadores de mercado extraírem a liquidez do mercado. A caça à liquidez é uma prática muito comum. Nada mais é do que a arte de eliminar os jogadores perdedores do mercado, que são conhecidos como comprados fracos ou vendidos fracos. Quanto maior a acumulação da zona de liquidez, maior a probabilidade dessa zona ser alvo do smart money, especialmente se for uma configuração contra a tendência. Frequentemente, as saídas de liquidez ocorrerão em direção oposta à tendência principal. Por exemplo, em uma tendência de alta prolongada, durante uma consolidação, você frequentemente verá uma eliminação dos topos e uma reversão de preço para baixo. Isso é mais comum em mercados altamente líquidos, como o Forex ou ações negociadas com alto volume. Por quê? Porque o Smart Money conhece o modo de pensar dos traders de varejo. O Smart Money sabe como os traders de varejo utilizam diferentes indicadores, médias móveis, padrões de candlestick e formações de gráfico em sua tentativa de fazer day trade ou scalping nos mercados. O Smart Money pode facilmente prender os traders de varejo em posições desfavoráveis e depois se mover contra suas posições, encerrando-as. Eles sabem que os traders de varejo estão programados com a frase "a tendência é sua amiga". Por isso, muitas eliminações ocorrerão contra a direção geral da tendência ou contra a participação excessiva dos traders de varejo. Aqui está como a liquidez é frequentemente posicionada ao redor das estruturas do mercado. Muitos traders usarão esses níveis de preço para fazer suas entradas ou definir suas saídas, mas com muito mais frequência para definir suas saídas ou o stop loss. E são exatamente essas zonas que o Smart Money usa para acionar uma eliminação de liquidez. Os players institucionais não podem operar da mesma forma que os traders de varejo, pois em áreas de baixa liquidez, eles poderiam mover o preço demais com grandes ordens. Portanto, eles usam zonas de alta liquidez para inserir suas próprias grandes ordens no mercado sem causar muito impacto no preço. As eliminações de liquidez são frequentes no mercado de criptomoedas e forex, porque um mercado com forte tendência atrai muitos traders inexperientes que entram no trading com margem, geralmente comprando nas mínimas e nas máximas. Como eles não estão cientes da armadilha, é relativamente fácil para o formador de mercado repetir o padrão, estopando os traders com as eliminações de liquidez. Um momento crítico para uma eliminação de liquidez é a consistência da simetria estrutural. A maioria das eliminações direcionadas ocorrerá em torno de estruturas em que o preço está consistentemente saltando de um nível de demanda ou suporte ou de um nível de resistência ou oferta, várias vezes antes de efetivamente rompê-lo. Portanto, é muito importante que você se concentre apenas em tais estruturas para identificar e operar as eliminações de liquidez. Quanto mais vezes o preço saltar na estrutura, melhor. À medida que o tempo passa, se o preço não consegue romper áreas com múltiplos topos ou fundos, as chances são de que a liquidez em torno desses níveis de preço aumentará com o tempo. Quanto mais tempo passar, maior será a liquidez se os principais topos e fundos não forem rompidos. Por causa desse fator, se você deseja operar um padrão de caça à liquidez, é importante estar ciente de como o tempo desempenha um papel na consolidação das ordens
ordens acima ou abaixo das principais zonas de liquidez. Agora, um clear out é um evento de liquidação no qual as ordens de stop loss de compradores ou vendedores são acionadas e os traders que estavam buscando rompimentos são pegos em uma armadilha. A eliminação de liquidez e a caça às ordens de stop loss são conceitos semelhantes. A caça às ordens de stop loss pode ocorrer em qualquer preço ou até mesmo sem uma estrutura definida, enquanto uma eliminação de liquidez ocorrerá na maioria das vezes em torno de estruturas de preço densas, com múltiplos rebotes. Lembre-se de que as eliminações de liquidez são mais comuns em estruturas simétricas, onde muitos traders estarão observando o mesmo nível de preço ou definindo suas ordens de stop loss ao redor daquela região. Portanto, os formadores de mercado desejam ver esse nível ser rompido e entrar em suas posições enquanto a liquidação está ocorrendo, absorvendo as ordens opostas. Para traders de varejo como você e eu, o objetivo deve ser identificar essas potenciais zonas de liquidez e se juntar ao jogo dos formadores de mercado, evitando ser alvo de liquidez. Uma eliminação de liquidez deve sempre se apresentar com um movimento de reversão rápido e forte após a quebra de um ponto crítico de alta ou baixa. Basicamente, é uma rotação rápida do preço de volta ao suporte ou resistência estrutural. A velocidade da reversão geralmente depende do mercado ou da liquidez do mercado. Em alguns mercados, a reversão de volta pode levar 15 ou 30 minutos, pois o dinheiro inteligente precisa coletar o maior número possível de ordens ao longo do tempo. Enquanto no Forex ou criptomoedas, a reversão será muito mais rápida, em média entre 1 e 15 minutos, pois esses mercados são mais líquidos. Se a estrutura não estiver nem mesmo em termos de pontos altos ou baixos, por exemplo, quando os pontos altos ou baixos estão conectados por uma linha de tendência em vez de uma linha plana, então a área principal a ser observada é o ponto mais baixo ou mais alto da estrutura. É lá que a maioria das ordens de stop loss condensadas estarão e onde os traders em busca de rompimentos podem iniciar outras posições. Essa é a diferença entre uma posição de fundos ou topos plana versus uma posição de fundos ou topos em uma linha de tendência, e a grande importância do fundo mais baixo da estrutura. Não importa como a estrutura esteja posicionada, o ponto mais baixo da estrutura será o nível chave que o formador de mercado desejará eliminar, e onde a maioria das ordens de stop loss provavelmente estarão. Há uma diferença entre uma eliminação de liquidez direcionada e uma não direcionada, ou seja, se ela é acionada por um formador de mercado ou acionada pela ação geral do mercado. No lado esquerdo, temos uma tentativa direcionada e no lado direito, uma não direcionada. A diferença entre movimentos rápidos e fortes iniciados pelo Smart Money e o movimento acionado pela ação geral do mercado geralmente pode ser identificada dependendo de onde o preço inicia o movimento real e se esse movimento é consistente. No caso de uma tentativa direcionada, a maioria desses movimentos será iniciada no meio da estrutura, onde não há muita liquidez. Enquanto isso, movimentos fortes acionados pela ação geral do mercado geralmente ocorrerão em extremos de preço muito simétricos e óbvios. Após a eliminação de liquidez abaixo dos fundos ou acima dos topos, o preço deve começar a reverter de volta para dentro da estrutura rapidamente. O timing é fundamental. Digamos que você seja um scalper e esteja usando um gráfico de 1 minuto. Minha própria regra é que não deve levar mais do que 10 candles de 1 minuto para o mercado reverter acima do suporte. Isso depende muito do tamanho da estrutura e de quantos candles existem em cada perna da estrutura. Quanto mais candles por perna, mais tempo pode levar para que a movimentação da eliminação de liquidez ocorra. No entanto, não deve levar mais do que 10 candles. No melhor cenário, ocorre dentro dos primeiros 3 a 5. Novamente, é um conceito relativo, pois varia de acordo com o mercado e com o time frame escolhido.
Para operar uma eliminação de liquidez, você precisa ter um plano claro para identificar um padrão. Usar alertas de preço é uma maneira útil de apoiar o processo de busca. O plano é bastante simples, assim que a potencial estrutura simétrica for identificada, com variáveis que se encaixem em uma possível eliminação de liquidez. Você coloca um alerta abaixo dos fundos estruturais ou acima dos topos, dependendo se é um padrão de alta ou baixa. Isso é importante porque uma vez que um alerta é colocado, você pode relaxar e fazer outras coisas e só voltar quando o alerta tocar e o preço romper a área de liquidez necessária. É uma dica importante que me ajudou muito. O uso de alertas de preço é fundamental para minimizar o tempo de tela e ser mais paciente e mentalmente relaxado como trader. A chave ao operar uma busca por liquidez é focar no volume na área de eliminação dessa liquidez. Deve haver um volume significativo negociado. Vamos analisar esse padrão de eliminação de liquidez. Temos uma clara tendência de baixa com fundos mais baixos e topos mais baixos na estrutura. Nosso principal foco é o fundo mais baixo na estrutura. É onde nosso alerta de preço deve estar. Uma queda nas baixas geralmente é iniciada pelo market maker com uma ordem de mercado pesada, que removerá a liquidez e empurrará o preço abaixo dos fundos. Observe o volume negociado na busca por liquidez. Aumentou consideravelmente assim que o fundo mais baixo da estrutura foi rompido. Para uma entrada, você deve esperar pela eliminação de liquidez e em seguida pelo preço começar a se mover acima do suporte para uma entrada de compra. Seu risco deve ser o fundo mais baixo da eliminação de liquidez. É onde sua ordem de stop loss deve estar. Aqui está outra busca por liquidez. Primeiro, observamos uma forte venda antes da estrutura. Em seguida, encontramos uma estrutura simétrica com mínimas aproximadamente iguais, garantindo que as ordens de stop loss estejam uniformemente posicionadas sob elas. Há um alto volume na eliminação de liquidez, com uma vela de volume mais alta em toda a estrutura. A volatilidade do mercado é alta, o que significa que temos uma ampla faixa de preço e temos uma reversão rápida e acentuada após a eliminação de liquidez e a retomada do suporte anterior. Portanto, após a eliminação de liquidez, um sinal importante deve ser o volume. O volume negociado foi o maior dentro da estrutura de 1 minuto, à medida que o preço rapidamente retomou o suporte e depois subiu. Esse foi um bom momento para abrir uma posição de compra, com uma ordem de stop loss abaixo da mínima mais recente. O componente-chave para operar a eliminação de liquidez é que ela precisa retomar o suporte para uma operação comprada ou a resistência para uma operação vendida. Se não retomar, não há operação a ser feita. É uma quebra, um rompimento. Aqui está um exemplo com uma eliminação de liquidez de alto volume abaixo das mínimas. Os traders compradores estão estopados, mas o preço não retomou o nível de suporte, portanto, não há operação de compra. Lembre-se desse ponto importante. Quanto mais rápido o preço retomar o suporte e se mover acima após a eliminação de liquidez, melhor a operação. Nas melhores operações, o preço deve retomar o suporte dentro dos primeiros 5 candles após a eliminação de liquidez. Se a estrutura não for simétrica, com mínimas posicionadas uniformemente, é difícil basear a entrada. É por isso que eu prefiro estruturas simétricas. Isso permite condições de entradas precisas em todas as operações.